Quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, nós estamos, na terceira semana do Advento, tá bom? Nosso evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura, desse evangelho de hoje, fazendo com que esta palavra possa invadir o nosso coração, encontre um espaço e assim Jesus possa realizar prodígios e milagres em nossa vida. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordem do Senhor. Aqui já no início desta palavra, nós já percebemos que Isabel e Zacarias, eles eram obedientes aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu pergunto para você, e também para mim, vai também para mim, será que realmente eu tenho obedecido aos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? E a gente percebe que Isabel, ela foi agraciada, porque ela recebeu a visita da Virgem Maria. E diz a palavra, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Olha que interessante. Ambos já eram de idade avançada. E também tinha o problema, que Isabel era estéril. O que seria uma pessoa estéril? Ou seja, uma pessoa que não podia engravidar, ter filho. E ao mesmo tempo, ele, mesmo com essa dificuldade toda, eles estavam sempre a servir, estavam sempre dispostos a servir, como diz a palavra. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, Zacarias foi para poder estar servindo lá dentro do templo, do santuário, mas o povo estava do lado de fora em oração. Então aqui é um convite hoje para mim e para você a sempre estarmos em oração, a sempre estar intercedendo por algumas situações que perpassam, pela nossa vida, pela nossa história. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhes o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Então, naquele momento, Zacarias teve um pouco de medo, Imagine, o anjo aparecer para você, E diz a palavra, ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Olha que importante, o anjo dando essa ordem para ele, não tenhas medo, porque o Senhor ouviu a tua súplica, a tua oração. Para você que me acompanha neste momento, talvez você é uma pessoa que está hoje, carregando esse medo, essa angústia. Então, confia, espera no Senhor. E vai dizer a palavra,
tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhes darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser entregue diante do Senhor. Não beberás vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Então hoje diga comigo, eu sou templo do Espírito Santo. Diz a palavra, ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria do justo, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Esta palavra, um povo bem disposto, isso quer dizer que você precisa viver o seu batismo. Você precisa enaltecer a Eucaristia que você recebe diariamente. Sobretudo para enaltecer a força do Espírito Santo de Deus que está em você. Você que fez o crisma, né? Então a gente precisa atender ao chamado de Deus. Então, Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente pede algo e essa graça ainda não aconteceu, é porque ainda não é o tempo de Deus. E aquilo que eu peço, às vezes, não vai me servir. Então a gente precisa também ter até cuidado naquilo que a gente pede em nossas orações, né? O povo estava... Deixa eu ver. Ele vai dizer a palavra dizendo, né? O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia, eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Ou seja, né? Porque Isabel e Zacarias, eles sofriam, né, as margens da sociedade. Né? Imagine, um homem e uma mulher, né, eles não poderiam ter filhos. Né? Então, certamente naquela época era sinônimo de maldição, né? Às vezes de um castigo na vida daquelas pessoas, na vida daquele casal. E aqui a gente percebe que Deus sempre age no momento certo e na hora certa. Então, que a partir deste evangelho de hoje, o Senhor continue nos abençoando, que possamos a todo instante, a todo momento, fazer com que a palavra do Senhor possa encontrar um espaço e fazer grandes obras em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe na força do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Forte abraço. Deus abençoe. Quem fala é o irmão na fé, Adriano Trindade, para o canal Missionário Adriano Trindade. Deixe aí o seu joinha, o seu like, o seu comentário e compartilhe também o nosso evangelho para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.